Just respect it, that's all. Hip hop is all about new styles, versatile. So if you're not the type of rapper who does all this, is good with words and real poetic and makes a brother think, you may be the type of brother that makes a brother feel good with your words. See, hip hop is not just one thing. It's, as long as it makes you feel good and it hits you in the heart and you can feel what the person's saying in that type of way, then that's hip hop. O álbum de rap perfeito, a bíblia do rap, ou no mínimo uma enorme obra do hip hop. É assim como o clássico Illmatic do Nas é chamado por quase todo mundo que é apaixonado pelo rap americano, principalmente dos anos 90. Dificilmente você encontra alguém falando mal do Illmatic, que é elogiado pelo público e pela crítica em todos os quesitos, lírica, produção e flow. Há muitos álbuns que se tornam clássicos e são reverenciados por serem bem enigmáticos e metafóricos, fazendo com que o público precise trabalhar muito com as suas mentes para chegar às próprias conclusões do que o artista possa estar falando. Mas esse não é o caso do Illmatic. Na verdade, ele segue uma receita bem simples no rap, falar da vida no gueto. Talvez tenha sido o modo como o álbum perfeitamente construído e por ter sido lançado justamente naquela época, fez ele se destacar entre tantos outros e se tornar eterno. Antes das músicas, duas primeiras coisas desse álbum são a capa e o título. Nossa leitura dessa capa é que ela retrata muito bem o que não apenas acontece nos conjuntos habitacionais que o Nas cresceu, mas em qualquer periferia do mundo. A vida difícil endurece as pessoas de alguma forma, seja a pessoa que na periferia tenta não se deixar levar pelas fantasias das ruas, ou aquela que já está nesse jogo, como os rappers falam. Seus caminhos, embora diferentes, tiveram a mesma origem. No caso dessa criança com afeição séria, que é o Nas, a origem é aos conjuntos habitacionais de Queensbridge, em Nova York, que desde aquela época era o maior conjunto habitacional dos Estados Unidos. Isso é o retrato do que o próprio Nas passou também. Quando mais novo, perdeu aquela chamada inocência de criança, como ele mesmo disse, devido ao ambiente que cresceu. E acabou tendo que endurecer na transição de adolescente para adulto, onde podemos citar como acontecimento a morte do seu melhor amigo chamado Will. A forte amizade do Nas com Will é uma das coisas de maior presença nesse álbum. O próprio Will do álbum acredita ser de alguma forma referência ao seu amigo. Por mais que o Nas disse que o Illmatic significa além do mal, ou o último, outra vez ele também disse que o título significaria algo como o mais doente de todos. De qualquer forma, ambos os significados nós encontramos no álbum. Há a presença do Will sob as rimas poéticas lançadas que falam a dura e doente realidade das periferias. A própria primeira faixa se chama justamente Gênesis. Assim como a Gênesis presente na Bíblia, que conta a história da criação do mundo, na primeira faixa de Illmatic é mostrada a origem ou o princípio do álbum. A primeira coisa que ouvimos nela são barulhos de trem, como se estivessem nos levando a essa origem. Ouvimos trechos de um diálogo do filme Wild Style de 83, considerado o primeiro filme relacionado ao hip hop que justamente é sobre a criação dele. Depois ouvimos trechos da música que o Nas participa, que foi sua estreia no rap, a clássica Live Little Barbecue, do Main Source, seguido por um diálogo improvisado entre o Nas, seu irmão Jungle e o Azi, onde eles falam sobre basicamente como querem ganhar a vida com o rap e que vão representar a cena agora mostrando o Illmatic. E não podemos esquecer ao fundo que está tocando a clássica Wild Style Suburb Rap do lendário Grandmaster Caz, um dos pioneiros do hip hop. Essa apresentação é muito genial uma vez que conhecemos o contexto histórico do álbum. No começo dos anos 90, a cena de Nova York ficou ofuscada pelo sucesso da cena da Califórnia, que moldava um novo hip hop com álbuns como os clássicos do Dr. Dre e Snoop Dogg. Isso atingiu muito o ego dos artistas nova-iorquinos, porque eles sentiam como se já que Nova York foi o berço do hip hop, só eles podiam fazer o rap de alto nível. Em 94, o que o Illmatic fez foi nada menos que tirar da ensolarada Califórnia por um momento, apresentada pelos rappers que citamos, e te levar agora para Nova York, e o trem dos primeiros segundos foi o transporte. Ele queria te levar de volta às raízes e nem precisou rimar para isso. Todos esses elementos de origem da cultura e da origem do próprio rapper na primeira faixa, mostra que o foco aqui é representar Queensbridge e representar Nova York. Para isso o álbum se intercala em beats agressivos e suaves, muito inspirado no clássico dos raps dos anos 80, utilizando samples de músicas de soul, blues e jazz.
deixando de lado o tipo funk usado pelos rappers californianos, mas claro, o fundamental, sempre presente, o famoso boom bap. Há beats com uma certa levada que nos faz viajar junto com as rimas e aquelas que nos agitam, os hinos dos famosos bate-cabeça. Não vamos ir muito a fundo aqui no quesito da produção, porque esse não é o foco do vídeo e não temos propriedade para falar disso, pois não temos nenhum produtor ou DJ na equipe. Mas se você está vendo esse vídeo, provavelmente já deve ter escutado o álbum. Temos que ressaltar que toda essa bela sonoridade não existiria se o Nas não tivesse ao seu lado justamente os maiores DJs de Nova York da época, DJ Premier, Large Professor, L.E.S., Q-Tip e Petey Rock. Eles foram os arquitetos que construíram um som para o Nas e afiliados mostrarem todo o talento lírico. Uma vez que Genesis te coloca em Nova York, Nas começa a cuspir rimas agressivas e sujas sobre como as pessoas estão tentando fazer uma grana e sobreviver nas ruas de Queensbridge, fazendo jogo de palavras entre os acontecimentos das ruas com sua capacidade lírica mortal. Sobre isso podemos citar as faixas Halftime, One Time for Your Mind e New York State of Mind. Halftime é uma música extremamente importante para esse álbum, porque sem ela o álbum nem existiria. Essa música, produzida pelo Large Professor, fez o Nas conseguir o contrato para fazer o álbum. Tem uma linha no segundo verso que ele diz, abre aspas, eu destruo com a minha própria rima porque sou tão doentio quanto um presidiário que mata por um tempo no telefone, fecha aspas. Produzida pelo lendário DJ Premier, New York State of Mind é uma das mais reverenciadas do Nas. É uma música que expressa toda a ideia do álbum de te levar a Nova York, só que Nas vai mais longe nessa faixa quando ele transcreve um sentimento ou que ele chamou de estado de espírito de Nova York. E não é todo rapper que consegue transformar o que é sentir tal sentimento ou emoção em rimas. Essa é a segunda faixa do álbum, veio depois daquela Genesis. Se Genesis construiu o físico do álbum, que seria Nova York e Queensbridge, New York State of Mind agora vai te mostrar o lado espiritual, o que as pessoas lá sentem. Abre aspas, eu nunca durmo, pois o sono é o primo da morte, fecha aspas. É o que seria esse estado. Precisar estar sempre em alerta, ansioso, paranoico na cidade que nunca dorme. Nunca desistir mesmo com a frustração e o sonho de crescer com as oportunidades mais perto estando naquele beco escuro ou nas esquinas frias que entram em contraste com o próprio sonho do Nas de ir além dos conjuntos habitacionais de Queensbridge e viver do hip hop. E isso era o que ele estava fazendo na época, correndo atrás do seu sonho, mas reconhecendo de onde veio, o próprio talento, o aprendizado que recebeu das ruas. Mas U-Magic não é feito de relatar os tensos acontecimentos das ruas, há músicas também que passam esperança. Life's a Bitch, produzida pelo L.E.S., The World's Wars, produzida pelo Petey Rock, e One Love, produzida pelo Q-Tip. Em Life's a Bitch, temos a estreia do Azi na música e o pai do Nas tocando um trompete no final também. O Azi foi muito elogiado pelo seu verso nessa música. Há pessoas que consideram que ele foi melhor que o próprio Nas. Os sonhos de ter uma vida confortável e poder dividir ela com aqueles que se importam que Azi e Nas falam na música é um sentimento compartilhado por qualquer pessoa que vem de baixo. Nós sabemos que sonhos podem levar as pessoas longe ou ao menos dar ao sentido na vida. Se Nas e Azi não sonhassem, eles nunca teriam conseguido sequer feito esse hino. The World's Words, produzida pelo lendário Petey Rock, é a continuação, passando ainda mais esperança ao ouvinte, mas também ao próprio Nas. Certa vez ele disse que fez a música na intenção de inspirar a si mesmo. A música e o clipe também são uma homenagem ao clássico filme Scarface. Lançado em 83, Scarface é reverenciado até hoje. Porém, vale ressaltar que é um dos filmes que mais marcaram a geração do Nas. Antes, lendas como Rakim e Chuck D, para inspirar através de rimas, talvez Nas, como outros rappers, encontrou essa motivação no personagem Al Pacino, que começou com nada e conquistou o mundo. One Love é o hino dedicado aos amigos do Nas que estavam presos. Aqui está a batida mais suave do álbum com uma melodia de teclado. Toda a rima é construída como sendo literalmente uma carta aos amigos do Nas, onde ele conta sobre os acontecimentos em sua vida e no bairro, se tornando um salve, um modo do Nas dizer para eles se manterem fortes.
Mas Nasty Nez ensina que não adianta você seguir seu sonho e conquistar o mundo se você não reconhecer suas origens. Para isso temos as faixas restantes, Memory Lane e Represent, produzidas pelo DJ Premier, e In The Hard Tell, produzida pelo Large Professor. Represent e In The Hard Tell gira em torno daquilo que falamos na introdução do álbum, representar Queensbridge e Nova York. Elas são as duas últimas faixas e é assim que nas termina o Illmatic, com a mesma intensidade que ele começou na segunda faixa. Batida obscura e agressiva com rimas rápidas e intensas, repetindo todo o assunto tratado desde o começo do álbum. A vida no gueto e a lírica venenosa do Nas, lembrando-se de suas origens e as lendas que vieram antes dele. Talvez o que os americanos sentiram ao ouvirem esse álbum pela primeira vez seja parecido ao modo como podemos nos sentir ouvindo obras-primas da cena do nosso país. Aquele sentimento de ver um artista representando com poesias o que você passa ou o que você sente. Representar as classes mais baixas da sociedade esquecidas. Nas, assim como outros, conseguiu fazer isso de uma maneira que transcende sua própria experiência em seu país, atravessa os conjuntos habitacionais americanos e se assemelham até mesmo com a vivência nas favelas do nosso país hoje. O quão diferente da realidade da periferia do nosso país está o que o Nas falou há mais de 20 anos. Em ambos os lugares, a sobrevivência nas ruas, a pobreza, a corrupção, o racismo. Mas mesmo assim sonhamos alto e mantemos a esperança de que amanhã as coisas possam ser melhores que hoje. Álbuns como Illmatic mostram como a música é uma linguagem universal, porque a gente nem precisou falar a mesma língua que o artista para ouvir, sentir e de alguma forma se identificar com o álbum. Como falamos no começo, o Illmatic não é difícil de se entender, mas aqui acrescentamos que também não é um álbum maçante, ele só tem 10 faixas, que começam e terminam tão perfeitamente que você nem percebe que passou quase 40 minutos ouvindo o álbum. Ele não vendeu milhões e milhões de unidades, mesmo assim atravessou gerações, inspirando grandes rappers da própria época do Nas, como o Jay-Z, que nem na diss dele pro Nas ousou falar mal do Illmatic. Inspirou rappers dos anos 2000, como o Eminem, que virou lenda sendo considerado um dos melhores rappers de todos os tempos. Fora os rappers de hoje como Kendrick Lamar e J. Cole, considerado pela maioria do público como dois dos melhores da atualidade. Muitas pessoas colocam que assim como houve o rap antes do lendário Rakim e o rap depois dele, Nas mudou toda a cena com o Illmatic, então existia o rap antes de Illmatic e depois dele. De fato, o tamanho desse álbum é imensurável, provavelmente continuará sendo lembrado eternamente, seja pelo seu excelente time de produtores, seja pela afiada lírica do Nas, ou sua importância para a história do rap no geral. Nosso foco nessa espécie de análise não foi de ir linha em linha falando quão lírico o Nas foi, ou descrever como tal faixa foi produzida. Não queríamos tornar o vídeo maçante explicando produção e gírias em inglês. Não sabemos se o vídeo atendeu às expectativas de vocês que escolheram esse álbum para ser nossa primeira análise. Então comentem, nos deem suas críticas construtivas, se esse formato de conteúdo está bom ou se podemos acrescentar ou mudar algo. Se vocês querem que a gente faça mais vídeos assim, precisamos que ajudem o projeto se inscrevendo no nosso canal e curtindo o vídeo. Nos sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, pois se fizermos continuação com outro álbum, faremos uma votação para escolherem por lá.